A gente vai mudar de assunto, mas não é um assunto tão novo assim. A gente vai falar agora sobre o X, sobre a plataforma X, antigo Twitter. Alguém aqui já conseguiu acessar os serviços do X? Pois o antigo Twitter continua suspenso no país. A plataforma alega que cumpriu as exigências feitas pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, o STF apontou que ainda é preciso pagar novas multas e cumprir integralmente as determinações judiciais. Essa novela ainda vai demorar alguns dias para ter uma solução, mas tudo indica que a rede vai acatar as ordens da Suprema Corte e retomar os serviços aqui no Brasil. Eu quero saber aqui muito rapidamente a aposta de vocês. Teremos X de volta nos próximos dias, ô Diogo? Estou absolutamente convencido que teremos o X de volta, mas demora um pouco, até porque o X disse que já pagou todas as multas, mas não é bem verdade. Eu até acreditava que o Supremo Tribunal Federal estava sendo lento, mas não. O que o Supremo fez foi pegar o dinheiro das contas da Starlink, mas não pode pagar as multas diretamente. Tem que esperar todas as defesas da Starlink contra essa retenção do dinheiro para depois de julgado aí sim pagar ou não. Então o caminho natural seria o X pagar as multas de fato e aí a Starlink pedir a retomada do dinheiro porque não seria mais necessário, que já estariam pagas as multas. Feito isso, volta a funcionar. Tem gente com abstenção aqui, com abstinência, aliás, minha querida Priscila. Tem gente que está passando mal sem o X, ansioso por essa volta. Esperando ansiosamente, né, Koba? Mas eu vou no que disse aqui o Diogo. Acho que nas próximas semanas aí a gente percebe um recuo até, né, do Elon Musk, no sentido de que no começo ele quis enfrentar um pouco mais, né, as decisões do ministro, do STF como um todo. Ele colocou lá o representante legal, que era uma exigência, como nós já tínhamos falado anteriormente, para poder trabalhar aqui no nosso território nacional. Então, na sequência aí, pagando as multas, que eram as exigências legais para que se manifeste e se abra, nós vamos ter de novo aí o X de volta. Vamos entender melhor? A gente recebe agora, no Tá na Roda, 15 horas e 41 minutos, o advogado Solano de Camargo, que é presidente da Comissão de Privacidade e Inteligência Artificial da OAB de São Paulo, uma das maiores autoridades de direito digital do Brasil, que chega novamente aqui no Tá na Roda para nos ajudar a entender essa atualização da treta STF e X no Brasil. Solano, no domingo passado você cravou, hein? O X voltará em breve e parece que a sua profecia vai se cumprir, meu amigo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Koba. Boa tarde a todos os ouvintes, aos telespectadores e o pessoal aí do estúdio. Solano, explica pra gente qual é essa atualização. O que falta? É só pagar a multa para voltar a funcionar o X no Brasil? Koba, foi uma decisão até extensa, né? 23 páginas proferidas aí ontem. Tem ali um verdadeiro passa-moleque, né? No X, contando todas as determinações que condicionavam a volta da plataforma no Brasil, né? Clicando cada uma delas para ver se estavam bem atendidas. E, de fato, o que sobrou, basicamente, é o pagamento da multa pela volta da plataforma durante alguns dias, né? Durante 2 dias, pelo fato do X ter trocado ali o DSN, possibilitando que muita gente durante aí 48 horas dentro do Brasil conseguisse acessar. Então o ministro cravou que existem, né, além das 18.350 milhões 18.350 mil reais já arrecadados das contas da Starlink, ainda faltariam esses 2 dias de descumprimento, portanto mais 10 milhões, 5 milhões por dia de descumprimento, mais uma multa para representante legal, pessoa física do X de 300 mil reais. Então, portanto, segundo o ministro, né, o que falta exatamente para a rede voltar seria o depósito desse valor, 10 milhões e 300 mil. Então ele colocou bem assim, para que possa retornar imediatamente as suas atividades em território nacional, a ex-Brasil, com expressa anuência da Starlink, né, que é a dona do dinheiro, deverá informar se os valores devidamente bloqueados serão utilizados para o adimplemento final da multa aplicada, com a consequente desistência dos recursos interpostos. Então, Koba, como é que é a nossa interpretação? Na verdade, havendo esse depósito com a anuência da Starlink, a rede está pronta para ser liberada. Então, como a gente previu no domingo passado, né, entre 1 semana e 10 dias, a coisa pode se resolver amanhã mesmo, né? A curiosidade aqui da decisão é que o ministro, de maneira clara, deu a impressão de que a condição é que a Starlink e o X desistam de qualquer recurso relativo à fixação da multa e o pagamento, né, desse valor, o que é uma medida, assim, absolutamente contraditória. De qualquer forma, nós
nós temos uma possibilidade franca do X voltar ao Brasil nas próximas 24 horas. Muito interessante. Não é nem a questão de fazer o Pix, é só autorizar a usar aquele dinheiro que já está lá, né? A pergunta agora, Solano, é do João Belucci. Vai te fazer uma pergunta. Doutor Solano, boa tarde. Queria te perguntar com relação aos termos processuais, porque o que me parece que a decisão diz é, você desiste do recurso e converte o valor, né, para pagamento da multa. Mas a legislação permite também que seria perfeitamente possível ficar ali como uma espécie de caução, né, estou aqui depositando, volto a operar se eu for condenado ao final, até porque a decisão não é definitiva, não há trânsito em julgado. Poderia atuar nessa forma. Mas o que eu queria te perguntar é nesses termos jurídicos, porque a questão é muito questionável, como a advogada até me questionou muito, a questão de tramitar tudo no Supremo, né, depois você recorrer ao Supremo, até uma ação rescisória futuramente seria no Supremo. Então, assim, o X, juridicamente, na legislação brasileira, está acuado, não tem o que fazer, porque não teria nem para quem recorrer, não é isso? Exatamente, João, você colocou bem. Na verdade, é um inquérito criminal que começou apurando as tais milícias digitais e que acabou ramificando numa série de outras providências, dentre as quais aí o canhão virado para o Elon Musk e suas empresas no Brasil. E aí essa situação, né, de condicionar a volta do X ao pagamento com a desistência dos recursos é uma decisão, posso dizer, muito contraditória, porque ela por si própria, ela viola justamente o acesso à justiça, a liberdade que existe à parte, recorrer com relação ao próprio valor, aos motivos, ao tempo, à justiça da decisão, né? Eu já comentei isso no domingo passado, a questão do devido processo legal, porque isso é basicamente uma expropriação patrimonial, contraditório, ampla defesa, os princípios de ordem econômica e, finalmente, a questão da fundamentação das decisões judiciais, né? A razão que levou a essa condicionante, como eu falei, não existe nenhuma lei no Brasil que possibilite você tirar do ar um ecossistema todo de comunicação que é uma plataforma. Então, como eu disse, né, muito embora se Elon Musk cometeu ilícitos, ele deve pagar com todo o rigor da lei. A questão de tirar a plataforma do ar, você acaba punindo todos os usuários que têm atividades de comunicação, atividade econômica, uma série de questões ali que é um ecossistema de comunicação todo. E isso viola, sem dúvida, a questão da tripartição dos poderes, porque nós estamos aplicando uma norma que não existe, né, que não foi colocada em vigor pelo Congresso Nacional. Condicionante de converter a multa em pagamento sem que possa o X e a Starlink recorrer, ela pode se configurar, né, de acordo com o direito internacional, no chamado de expropriação regulatória, que é uma forma em que você não tira a propriedade do investidor estrangeiro, mas você limita a sua atuação, fazendo com que ele não possa atuar de maneira igual aos nacionais, por exemplo. Então, existem muitos casos aí em questões internacionais, como que aconteceu na Rússia contra a petroleira Yukos, ou como aconteceu no Equador contra a Chevron, né, o governo do Equador contra a Chevron, Texaco. Então, aqui no Brasil, nós temos mais um exemplo para ilustrar os manuais de direito internacional de expropriação regulatória, que é o caso do X, quando se condiciona a volta da plataforma, a volta dos serviços, ao pagamento de uma multa, sem poder contestar a justiça dela. Muito bem. Solano, o Diogo da Luz quer alguns esclarecimentos sobre isso. É isso, Diogo? Isso mesmo. Boa tarde, Solano. Prazer falar consigo. O que eu havia entendido é que o dinheiro da Starlink foi bloqueado, mas ainda não foi usado para pagar multas, porque precisa haver um procedimento judicial um pouco mais demorado, né? E se o X, na minha opinião, não quer caracterizar que seja o mesmo grupo econômico, não seria mais lógico ele pagar todas as multas através do X, e aí a Starlink pedir o dinheiro de volta, dizendo, já foi pago, não somos o mesmo grupo econômico e quero meu dinheiro de volta. Não seria por aí? E daí sim o X poderia funcionar? Uma estratégia empresarial. Aí eu diria para você que a questão ela está tão, digamos assim, invertida, porque o que acontece? Não houve o procedimento previsto na lei brasileira da desconsideração da personalidade jurídica que apura justamente a existência de grupos econômicos, né? O que teve foi uma decisão por canetada. Então, a rigor, a gente já tem uma decisão pré-estabelecida que não cabe recursos, de que tudo que o X fizer de errado, a Starlink passa a ser sua fiadora na forma desse inquérito. Então, eu acho que se a questão empresarial for de quererem fazer com que a plataforma volte de maneira mais rápida, considerando o atual status de coisas, eu acho que não é necessário esse trabalho de saco dinheiro e vem o dinheiro por outro, porque isso vai acabar sendo muito mais complicado e abrir para uma discussão que eu acho que ela está fadada ao fracasso.
né? Me parece a primeira turma referendou a decisão que envolveu a Starlink no processo, a decisão liminar no inquérito. Então, eu acho que, como você mesmo falou, nós não temos, né, o Diogo comentou, não temos uma instância acima do Supremo. Então, o Supremo, ele decide, ele apura, ele investiga, ele decreta, ele penhora, ele quebra a pessoa jurídica, ele saca o dinheiro, ele impede recursos. Então, nesse estado de coisas, o que resta para o ex, se quiser voltar para o Brasil mesmo, é o pagamento puro e simples. Solano, a pergunta agora é da professora Priscila Silveira. Boa tarde, doutor Solano, uma honra falar com o senhor. Doutor, nós soubemos anteriormente que havia, né, uma determinação de pagamento de multa com relação a quem acessasse, né, ainda dentro dessa matéria relacionada ao X, se a pessoa acessasse a plataforma, naquele momento em que tivemos aí uma possibilidade, que algumas pessoas ingressaram nela, né, e o STF soltou aí uma situação, e o senhor nos confirme por gentileza se isso procede, de que a Polícia Federal estaria aí atrás de quem estaria entrando na plataforma através de VPN. Eu queria saber do senhor, doutor, que o senhor é especialista nisso, se procede, se tem mesmo possibilidade de uma pessoa que coloca lá um usuário da rede social, essa multa se estender a ele sem que haja uma notificação processual. Se o senhor puder esclarecer para nós ainda com relação a essa decisão. Priscila, a sua pergunta está tão bem formulada que é só tirar a interrogação do final e botar uma exclamação, porque é exatamente isso, né? Nós temos um drone sobrevoando o país com mísseis de R$50 mil, que diz que qualquer pessoa que se atrever a tentar acessar o X, mesmo por acidente, né? Eu tenho VPN de fábrica no iPhone, ou a gente tem no próprio celulares, né, do Android. Se eu sem querer apertar o botão do X estiver com o meu VPN funcionando, eu posso sofrer uma multa de R$50 mil. Isso é uma questão extraordinária por diversos aspectos, quando eu falo extraordinário no sentido negativo do termo, porque nós podemos ter, em teoria, né, os 22 milhões de usuários do X aqui no Brasil, potencialmente devedores dessa multa, se por acaso a polícia conseguir provar que houve o acesso através do VPN, mesmo que essas pessoas não sejam parte do inquérito, o que criaria uma situação muito curiosa. De qualquer forma, do ponto de vista da engenharia, me parece meio difícil, né, que eles consigam provar isso dentro do inquérito, porque a rigor, assim, né, quem teria que informar se justamente houve o acesso à VPN seria um dos 400 mil provedores de internet habilitados a trabalhar no Brasil, que não me parece eles terem o controle sobre como o VPS ele foi utilizado, né? Qual foi o serviço que a pessoa que utilizou o VPN acessou, porque justamente o propósito do VPN é fazer com que o utilizador, o usuário, tem ali um anonimato na hora de se navegar, que seus dados de navegação não sejam justamente rastreados. Então, me parece o seguinte, que a decisão do ponto de vista de engenharia, ele é praticamente impossível de ser apurado, né? E mesmo que fosse, me parece juridicamente uma situação, assim, muito, como é que eu posso falar, né? Seria, assim, extraordinariamente inédita, né? Partes, assim, sem identificação, justamente sem nenhuma vinculação com o inquérito, justamente terem que pagar uma multa que é um valor, assim, absurdamente alto. Muito bem, conversamos aqui com Solano de Camargo, advogado especialista em direito digital, presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo, professor de Direito Internacional da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, viu, Solano? Sempre nos ajudando a entender melhor todo esse cenário envolvendo o STF e o X no Brasil. Obrigado, Solano. Agradeço, Cuba. Bom programa para vocês todos aí. Um abraço.